gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E como vocês podem ver, a gente ficou aí um tempinho sem ter episódio. Isso foi porque a gente tirou aí umas férias durante o mês de janeiro de 2019 e agora em fevereiro a gente está voltando. Você pode estar estranhando também que você está recebendo esse episódio aí um pouco mais no final do mês. Isso aí vem com o nosso recado, né? Que a gente vai ajustar um pouquinho a periodicidade. Então, o Castalho, a princípio, a partir de agora vai ser uma vez por mês e se caso a gente conseguir agendar mais de um episódio no mês, a gente vai lançar mais de um episódio. Isso porque recentemente está ficando um pouquinho mais complicado alinhar as agendas, então para não deixar de ter episódio, pelo menos um vai ter e o que conseguir a mais vai acabar sendo aí como bônus. Bom, então de recado é isso, espero que vocês todos aí tenham tido um Natal e um Ano Novo, embora seja um pouco longe, a gente já está beirando o Carnaval aí quando esse episódio for publicado, mas como é o primeiro do ano, a gente não pode deixar de mencionar a respeito do Natal e Ano Novo. E o nosso convidado de hoje, ele é sócio fundador da Vise Padrões Web, ele é pioneiro no uso e divulgação dos padrões W3C no Brasil, ele já treinou equipes de dezenas de empresas, como Globo.com, Terra, Petrobras, IG e Localweb. Além disso, tem dirigido as equipes da Vise no desenvolvimento de projetos para o web, para marcas como Brastemp, Itaú Unibanco, Johnson & Johnson e Rede Globo, além de palestrar para milhares de pessoas em eventos como o Encontro Local Web, eMasters Intercom, The Developers Conference, PHP Conference Brasil. Então, nosso convidado de hoje é o Elcio Ferreira e seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Opa, obrigado, Eliezer. Boa noite, pessoal. Bom, nos bastidores aqui eu estava confessando aqui para o Elcio que ele me ajudou um pouco aí no meu início, né, quando estava aprendendo HTML e CSS, a gente vai acabar conversando um pouquinho do porquê ele acabou ajudando logo, mas para a gente não perder aqui o costume, né, normalmente a gente gosta de saber como é que as pessoas que a gente tem aqui no Castalho Podcast acabam iniciando na carreira, e no caso do Elcio, seria na parte aí de desenvolvimento web, e se você quiser também mencionar um pouquinho na parte de empreendedor, já que você é fundador da Vise Padrões Web. Então, conta aí pra gente, como é que você iniciou aí nessa carreira de desenvolvimento e depois acabou por ser um empreendedor? Legal. Bom, eu sempre tive programação como um hobby, sabe? Eu comecei a aprender a programar com 8 anos de idade. Na época, eu encontrei um livro numa biblioteca pública. Eu era um menino que lia de tudo, até bula de remédio, o que caísse na minha mão eu lia. E eu fui na biblioteca uma vez, estava procurando coisas lá, encontrei um livro com um título que hoje em dia ia ser meio que politicamente incorreto. O título era Criança Também Faz Programa. Eu comecei a ler aquele livro e ensinava Basic para criança. Eu não tinha um computador na época, meu primo tinha um computador. Eu ia algumas vezes por ano na casa dele apenas. E eu comecei a programar já desde criança fazendo as coisas no papel, sabe? Eu escrevia código no papel para naquela esporádica visita poder digitar aqueles códigos e tentar ver as coisas rodando ali e tal. Mas me apaixonei por programação desde cedo. Mas de verdade nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Eu entrei nesse negócio meio que por acaso. Quando eu terminei o ensino médio, antes de começar a faculdade, eu entrei num período da vida ali de muita incerteza e fiquei em casa sem fazer nada. Literalmente sem fazer nada durante 1 ano. E meu pai começou a ficar muito preocupado com aquele negócio. E meu pai tentou me arrumar um emprego. Eu tinha um amigo, que deu certo, inclusive. Eu tinha um amigo que tinha um escritório de contabilidade. E uma vez ele estava me dando uma carona e tal. E meu pai falou, não tem alguma coisa para o Elcio fazer lá no escritório, não? E aí ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei mexer com computador. Então vai lá segunda-feira. E aí eu fui, cheguei lá, ele me mostrou o arquivo morto dele. Era uma catacumba, na verdade. Ele tinha construído um mezaninho em cima do arquivo morto. E o arquivo morto não ficava uma pessoa em pé embaixo. Era bem insalubre, assim. E me mostrou aquele negócio horrível.
e falou, de vez em quando vem aqui um cliente querendo abrir uma empresa e eu vou ver, e ele tinha uma empresa no passado que não foi fechada corretamente, e a Receita Federal não deixa abrir a empresa dele. Eu pergunto, mas onde era essa empresa? Ele, não, era aqui mesmo, e eu comprei esse escritório, então eu tenho esse arquivo aí, que era do outro dono e tudo mais, e eu às vezes perco 3 dias de um funcionário procurando alguma coisa, que você consegue fazer um programa no computador para a gente procurar as coisas aqui, encontrar e tal. E eu, na verdade, não fazia a menor ideia de onde eu estava me metendo, porque até então eu só tinha desenvolvido o jogo. Eu tinha aprendido até Assembly para Z80, para poder fazer o meu bonequinho andar na diagonal, que não dava para fazer com Basic e tal. Mas, cara, eu não fazia a menor ideia do que era um banco de dados. Nunca tinha ouvido falar em banco de dados. Eu lia livro de programação para adolescente, para criança. Aí ele perguntou aquilo, eu falei, sei, com certeza, consigo resolver. Aí ele falou, tá bom, quando é que você pode começar? Eu falei, não, semana que vem. Era segunda, né? Então eu ganhei uma semana de folga. Ele falou, não, então pode vir segunda que vem aí para começar. Aí eu saí de lá e corri na biblioteca, aqui no Centro Cultural São Paulo. Tinha uma seção enorme de livros e fui lá começar a pesquisar para descobrir como resolver aquele problema. E aí foi aí que eu comecei profissionalmente, programando em Clipper, que foi a solução que eu achei na biblioteca lá. Falei, como é que faz um sistema de cadastro? Aí fui procurar, encontrei por banco de dados, fui pesquisar em banco de dados, encontrei Clipper e comecei em Clipper por isso, porque foi a primeira coisa que eu encontrei para resolver o problema. Uma história e tanto. Foi legal, eu fiquei 2 anos trabalhando lá, foi muito interessante. Mas aí o pessoal conseguiu encontrar os arquivos mais fácil ou não? Conseguiu resolver o problema Sim, lá? entreguei o sistema. No fim, ainda o convenci a contratar uma amiga para ser estagiária lá, porque alguém tinha que, depois que o sistema estava pronto, digitar aquilo tudo, né? Para poder encontrar, mas resolveu o problema, sim. Eu estive lá alguns anos depois e ele me falou: a gente está usando até hoje aquilo. E eu lembro até hoje que o computador que ele tinha para o arquivo morto, como era um negócio nada essencial e tal, era um IBM XT de tela monocromática, sabe? E eu voltei lá, eu acho que era, já ia ser, acho que 99 ou 2000, quando eu voltei lá, e ele estava usando o mesmo sistema no mesmo computador ainda funcionava. Mas e aí, como é que você chegou na questão de web, já que você provavelmente fez um sistema aí para desktop? Legal, depois de lá eu arrumei um emprego como professor de informática. E aí foi bem na época que a web comercial estava chegando no Brasil. Então eu convenci a direção da escola lá de que aquilo era muito importante para os alunos e tal, e que a gente tinha que ter acesso à internet para poder mostrar para os alunos como funcionava. E aí me conseguiram lá uma linha telefônica, um modem e uma conta num provedor. Era assim que funcionava na época. E eu que fazia o horário da escola. Não sei se você sabe, mas, cara, fazer horário de escola é um dos problemas de computação mais difíceis que eu já enfrentei, viu? A gente faz um monte de coisa aqui com análise combinatória, mas horário de escola é um negócio super complicado. Então, eles delegavam para mim essa responsabilidade. Eu ajeitei o horário da escola para ter alguns períodos livres em que eu podia ficar no laboratório de informática. E eu usava aquele tempo para estudar. Comecei a pesquisar lá, a ler. E ali eu me apaixonei pela web, cara. Foi, acho que 97. Quer dizer, a web chegou no Brasil de maneira comercial, assim, em 95. Em 97 comecei a programar para a web. Comecei em ASP ali, aprendendo tudo na web. E aí, de lá para começar uma carreira profissionalmente, foi um pulo, porque como eu comecei bem cedo nisso, tinha muito pouca gente, né? Aquela época, comecei a namorar, resolvi casar, adorava ser professor, mas comecei a fazer as contas, falei, com esse salário aqui não dá para manter uma casa, preciso fazer outra coisa. Eu consegui emprego em 3, 4 dias. Não tinha gente habilitada para trabalhar com web, né? Então foi muito fácil. Mas aí vem um grande detalhe, né? Que aí já dá para a gente já meio que encaminhando aí para o nosso próximo assunto. No começo, né, não tinha muita questão de padrão. Então, tinha a questão do próprio JavaScript, né, ser proprietário, dependendo do browser que você estava, se eu lembro corretamente, era Internet Explorer e Netscape. Exato. E aí tinha formas diferentes, tinha coisas que funcionavam em um e coisas que funcionavam em outro. Então, acabava que você ficava meio amarrado. Uhum. Então, como é que foi a questão até você chegar nesse detalhe aí de padrões web? O que
você uma vez, né, trabalhando com web, o que fez você perceber que a questão de padrões web seria importante e você acabar buscando isso aí? Como é que você chegou nesse ponto? Legal. Bom, vamos lá. Esse meu primeiro emprego que eu encontrei foi na Microsiga, hoje é a TOTUS, né? E eles tinham um braço de internet lá na época e tal. E eu me lembro que o gerente lá que me recebeu falou: cara, você é o primeiro cara que chegou aqui que consegue escrever um código só que roda no Netscape e no Internet Explorer. Porque eu me propus isso como desafio desde o começo. Quando eu vi a bagunça que era a web, eu falei: cara, não é possível que eu precise escrever duas versões do meu código, sabe? É a mesma linguagem, tem umas diferenças aqui, mas é a mesma linguagem. Deve ser possível escrever desse jeito. Então, quando foi em 98, eu estava lá ainda, e eu acompanhava as listas de discussão, eram bem características daquele começo da web, né? Todo mundo trocava mensagens por e-mail em lista de discussão, né? E o pessoal começou a falar do projeto Web Standard. O projeto Web Standards é bem interessante essa história. É um pessoal nos Estados Unidos, programadores e designers, principalmente designers, o que é bem curioso, né? Como eles já pensavam isso diferente há 20 anos atrás, que começaram a olhar para a web e começaram a reclamar justamente disso. E começaram a pressionar os desenvolvedores de navegador, a Microsoft, a Netscape, dizendo isso não pode ser essa bagunça. E eles olharam para quem é que define quais são os padrões aqui. E, na verdade, ninguém definia padrões. O W3C, ele escrevia recomendações. Então, o W3C não tinha nenhuma força de lei, nenhuma autoridade, eles eram um consórcio de empresas que recomendavam, falavam, olha, a gente recomenda aos nossos membros usar essa tecnologia dessa maneira, com essa definição, com essa especificação, e as empresas membros, muitas vezes, ignoravam o que estava sendo escrito lá. Então, esse pessoal começou a pressionar os membros do próprio W3C a seguir as recomendações do W3C. E foram eles que começaram a chamar essas recomendações de padrões. Hoje o próprio W3C chama de padrões, e isso já é um consenso no mundo inteiro, né, que a gente segue os padrões do W3C. Mas o próprio W3C não chamava assim. Então eles criaram um projeto chamado o Projeto Web Standards, que começou a falar de padrões da web. E eu comecei a acompanhar esse pessoal já desde cedo, lá em 98 eu assistia vídeo com eles, ouvia podcast, lia os textos deles, aprendi muito por lá, sabe? Bom, interessante. Eu confesso que eu não conhecia muito da onde surgiu. Eu já comecei nessa brincadeira aí um pouquinho depois. Inclusive foi mais ou menos na época, né, que você e o Diego tinham um site que não sei nem se está disponível ainda, porque faz um tempo que eu não acesso, que é o Tableless. Ah, tá no ar ainda. Tá no ar? Então, foi lá que eu acabei conhecendo, né, a respeito desse de padrões, porque eu também não tinha acesso a um computador quando eu comecei, e acabei conseguindo comprar uns livros da Microcamp. Uhum. Um conhecido meu ia fazer o curso, por fim ele não fez, aí estava lá com os livros, aí eu acabei comprando os livros dele, e um dos livros era a respeito de JavaScript. Foi mais ou menos aí que eu comecei a estudar um pouquinho mais e conhecer, porque antes tinha o front page, né? Então minha primeira brincadeira foi no front page. Você só escrevia as coisas, coloria, colocava lá, usava os marquees para poder fazer o texto ficar para um lado para o outro. E aí depois eu fui sabendo, aí depois eu abri, eu acho que tinha uma aba, alguma coisa lá que mostrava o código-fonte, eu falei, o que é isso? Aí foi aí que despertou um pouco minha curiosidade e acabei conseguindo esses livros. E aí eu vi realmente mencionando essa questão de ter diferenças no JavaScript, dependendo do navegador, e foi mais ou menos aí que eu acabei chegando nesse ponto. Falei assim, como é que faz para resolver esse problema? E aí, por um acaso, pesquisando na internet, acabei chegando até o Tableless. Então, assim, antes da gente falar um pouquinho mais a respeito de padrões e mencionar como é que surgiu o Tableless. Eu acho assim que alinhou um pouquinho, né? Desde o começo você já mostrou interesse aí por ensinar. E não sei se foi essa a motivação sua inicial. Conta pra gente aí o que motivou você e o Diego a estarem criando o Tableless para estar divulgando isso aqui no Brasil. Legal. Bom, o Diego foi meu aluno. Lembra que eu falei que foi professor de informática, né? Ele foi meu aluno e ele desde cedo se apaixonou também por internet. Ele tem uma história fantástica, assim. Ele estudava numa escola, família de baixa renda, não era rico, nada disso.
E aí tinha aquele momento de formatura que a escola organizou uma viagem para Disney. Os alunos iam para Miami, Orlando, aquele negócio todo, e a mãe dele perguntou se ele queria ir para a viagem, que ela ia fazer um esforço para poder pagar e etc. Ou se ele preferia um computador. E ele falou, não, eu quero um computador, porque tinha já se apaixonado por isso, sabe? E ele gastava muito tempo estudando, aprendendo. Quando eu comecei a falar sobre padrões web, comecei a trocar mensagens sobre isso nas listas de discussão, estudar o assunto, eu comecei a incentivá-lo a estudar também. Na época a gente não trabalhava juntos, a gente era amigo, eu tinha sido professor dele e tal. Comecei a incentivá-lo a estudar. E aí, algum tempo depois, ele já trabalhava comigo e tal, ele começou a me mostrar um negócio que ele estava fazendo. Ele pegava sites de grandes empresas, que na época não eram feitos usando padrões web, era tudo feito com tabela, e ele escrevia uma versão tableless, uma versão, né, sem tabelas, com layout em CSS, e que geralmente ficava com metade do tamanho do site original, sabe? E ele tinha um blogzinho na época falando sobre isso, que era o Tableless, ele não tinha muito acesso, mas já era bem interessante. E ele começou a publicar esse conteúdo lá. Ele chamou essa parte de convertidos do Tableless. E era bem divertido, às vezes a gente parava por diversão, assim, um dia que o serviço terminava mais cedo, falava, deixa eu converter um site aqui. Ele sentava, escrevia um site, mandava para ele, falava, publica esse lá. Foi bem interessante. Foi isso que fez o Tableless ganhar relevância na época. Porque antes de ensinar padrões web, a gente teve um desafio naquele começo, que era convencer as pessoas de que isso era interessante, sabe? Quando a gente começou a falar de padrões web, e não só eu e o Diego, claro, um monte de gente que começou naquele início lá. Eu lembro de um cara chamado Irapuan Martinez, ele, cara, foi o cara que me convenceu a ler e estudar sobre o assunto em primeiro lugar, sabe? Ele foi expulso de listas de discussão, escorraçado, porque o pessoal ia mostrar, nossa, olha que site bonito que eu fiz aqui e tal. Aí ele ia lá e respondia, falava, seu site não é acessível, seu site não vai funcionar em outro navegador, seu site é muito pesado. E o pessoal achava aquilo muito chato, sabe? Então, falar de padrões no começo era uma questão de convencer as pessoas primeiro. Quando você falava de fazer layout sem tabela, elas imaginavam um site de texto corrido, um site sem layout, sem visual nenhum. Então, o Convertidos ajudou a fazer isso, a mostrar para as pessoas. Eles podiam olhar e dizer, cara, realmente o site é igualzinho o original e tem a metade do tamanho, carrega na metade do tempo, sabe? Isso tornou o Tableless popular. E o Diego abraçou aquilo ali de um jeito fantástico, sabe? Ele fez um trabalho incrível ali. Eu fui só um colaborador, escrevendo texto, a gente trabalhava junto, então acabava escrevendo bastante coisa lá com ele, participando de evento com ele e tal, mas ele fez um trabalho realmente incrível. Assim. E agora que você falou que o site está no ar, realmente tá. Tava pesquisando aqui enquanto isso, eu achei o post que fala do convertido Tableless. Aí ele leva num link aqui que tem até ali a demonstração. Se eu não me engano, um dos sites que eu lembro de ter visto foi o da Apple. E tá ali, só que eu tentei visualizar e não tá disponível, tá dando não encontrado. Até seria bom se a gente conseguisse encontrar isso aí para divulgar para a turma, mas de qualquer forma eu vou deixar os links que eu achei aqui para a galera dar uma olhada. E não sei se o Diego nos acompanha, quem sabe eu vou tentar conversar com ele para poder ver se consegue encontrar, que eu acho que seria interessante aí para o pessoal que já começou um pouco mais nessa nova era, digamos assim, né, que é o que a gente está passando agora, com vários frameworks JavaScript, várias coisas acontecendo, e não era muito bem assim no começo. Então, para o pessoal que tiver um pouco de curiosidade aí de história, saber como começou, vamos ver se a gente consegue achar. Tem até uma história curiosa, uma vez a gente recebeu uma cartinha de um advogado, sabe? Porque a gente converteu um site, não vou dizer que marca era, mas uma empresa multinacional e tal, e o cara me mandou uma carta. Na época você não podia ter um domínio em nome de pessoa física, né? Então, o Tableless a gente emprestou o CNPJ da empresa para o Diego. E o cara mandou uma cartinha para a gente falando, isso aí é uso indevido da marca, propriedade intelectual. E foi para a gente, que era uma empresa bem pequena, começando e tal, era um problema bastante sério. Essa sessão chegou a ficar um tempão fora do ar por causa disso, sabe? Morrendo de medo ali do que poderia acontecer. Eu confesso, eu fui uma das pessoas que acabou aprendendo bastante lá com esses convertidos. Era muito interessante ver ali a comparação, né, do código. Tem também lá o W3C, ele
oferece, acho que oferece até hoje, a ferramenta para você validar, né, o seu HTML. Isso aí você acabava vendo, aí você colocava o site que não usava os padrões web, no caso, dava um punhado de erro, aí você colocava lá a versão tableless, estava lá perfeitinho rodando. Então aí eu acabei que fiquei meio nessa onda também, abracei e falei assim, eu quero que o meu site, qualquer HTML que eu escreva, esteja lá verdinho, passando tudo de acordo com as recomendações. Então, realmente, forçar um pouquinho para obter, né, para poder passar os testes lá, acabou fazendo com aprender, estudar mais e ir conhecendo essas coisas. Oh, legal, que legal ouvir isso, cara. Foi assim, a minha curiosidade acabou ajudando. Eu lembro até também que tinha um outro site que eu acompanhava esses dias, eu tentei acessar ele, eu acho que não está mais disponível. Acho que chamava revolução.etc.br, alguma coisa assim. Uhum. Eu não lembro quem que era o autor, mas aí era basicamente Tableless e o Revolução, etc., que era os dois blogs que eu acompanhava assim, e realmente o conteúdo de excelente qualidade. Ah, puxa, é verdade, o domínio expirou, sei lá, alguém comprou e... Então se você está ouvindo, não tente acessar, eu não vou deixar o link, porque provavelmente quando alguém compra o domínio, fica meio suspeito o conteúdo lá depois, né? Não é bom nem tentar. Bom, mas aí, você comentando tudo isso, né? De lá para cá, na sua visão, a gente sabe que nesse tempo aí tinha versão lá, várias versões do HTML, depois passou para o XHTML, aí agora a versão mais atual que a gente tem é o HTML5, o CSS também, eu não lembro se chamava CSS2, mas acabou sendo chamado CSS3, a versão mais atual. Como você tem essa experiência e essa história, e assim, eu estou muito curioso para saber um pouquinho mais, tem como você falar um pouquinho de como você viu essas coisas acontecendo, evoluindo nesse ponto, passar uma ideia aí para o pessoal que, assim como eu, está curioso aí para saber um pouquinho mais dessa história toda? Legal, então vamos lá. As linguagens sim têm versões com números, tá? A ideia é que o CSS3 e o HTML5 sejam a última versão do CSS do HTML e pague esse negócio de versionamento, mas até então sim, as linguagens têm versões. Quando eu comecei a escrever HTML e CSS, a gente estava falando da versão 1 do CSS e da versão 3. Eu escrevi muito HTML 3.2. E aí eu vi a versão 4, vi a evolução da versão 4, depois dela o XHTML, que era uma versão do HTML compatível com XML. Aí vi o XHTML 1.0, 1.1. Vi a ideia do XHTML2, e acho essa história também bem interessante, porque o W3C estava tornando o HTML muito, muito mais estrito, muito mais chato de escrever, para torná-lo semântico, para enriquecer o valor do código. E aí a gente viu um movimento um pouco contrário daquele movimento inicial, mas eu acho muito bom que o movimento inicial foi a comunidade acordando os membros do W3C, olhando e falando, ei, sigam os padrões que estão sendo escritos aí pelo órgão do qual vocês são associados. Né? Esse outro movimento foi os membros do W3C se reuniram à revelia do W3C, porque eu não sei se não foram muito ouvidos ou se o processo era muito burocrático, e eles construíram uma especificação do que eles achavam que deveria ser a próxima versão do HTML. E o W3C estava trabalhando no XHTML2, quando esse pessoal montou um grupo chamado WatchWG, e eles escreveram a especificação do HTML5, a primeira especificação, e apresentaram para o W3C e disseram, não, a gente não quer esse caminho aí que vocês estão seguindo. A gente quer esse caminho aqui, olha só. A gente quer tornar o nosso HTML mais rico, torná-lo mais capaz de desenvolver aplicações. A gente quer dar uma guinada na direção daquilo que as pessoas já estão escrevendo. Então, quando você para pensar, por exemplo, nas tags do HTML5, sabe? Você tem uma tag main, section, article, header, footer. Como é que eles criaram essas tags? Eles fizeram um crawler que navegou em milhões de sites que eram XHTML válido e olharam quais eram as classes mais comuns. E eles disseram, está todo mundo escrevendo div class header. Então a gente precisa ter uma tag header, sabe? Então foi um movimento ao contrário, das pontas para o centro, né? de crowdsourcing mesmo, de encontrar conhecimento na comunidade, trazer isso de volta para o W3C. E o W3C ouviu os membros, né? Trouxe isso para dentro, trabalhou em cima dessa especificação,
ela de fato não estava pronta para ir para o mercado, e aí tem aquele trabalho que o W3C faz muito bem, de garantir, de fato, acessibilidade, segurança, que isso vai ser universalmente implementado, que não vai causar problema para ninguém, até tornar o HTML5 o que ele é hoje. Mas até o HTML5, sim, as linguagens tinham versões, e a gente, de tempos em tempos, recebia uma nova versão da linguagem, esperava os navegadores implementarem, e começava a escrever código na nova versão. Bom, hoje mudou um pouquinho essa história, né? Acaba que o que está acontecendo, o HTML e o CSS, beleza, está definido, parece que estabilizou. Tiveram algumas adições, né, no CSS3 que foram bem interessantes, a questão de fazer gradiente, essas coisas assim, fazer borda arredondada, que era muita coisa assim que fazia com imagem antigamente, e acabava deixando, né, o site mais pesado, e aí os browsers começaram a renderizar isso. Aí acho que depois disso veio o SVG, né? Que aí facilita ainda mais, tem a questão de você mostrar em diferentes tamanhos de tela, para poder ficar o layout aí mais bem apresentável em diferentes tamanhos de tela. Mas hoje o que eu vejo assim a respeito de versionamento está acontecendo um pouquinho com JavaScript, né? Até vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda da Vize. A Vize tem um canal lá no YouTube, e uma das séries, né, inclusive foi o Elcio que apresentou, falando das novidades que o JavaScript, na especificação ECMAScript 6, o ES6, está trazendo, né? Ou seja, ele está se tornando mais fácil de escrever. Tem alguns vídeos também no YouTube aí, eu vou ver se eu acho algum para poder deixar, que mostra alguns detalhes do JavaScript, até interessante você ver, você espera que alguma coisa... que a linguagem retorne, e tem uns detalhes dependendo do tipo de dado que você está comparando, por exemplo, mas aí eu estava vendo que agora tem essas diferentes especificações, né, e o que é legal que eu vejo é que eles estão realmente melhorando o JavaScript, oferecendo mais coisas. Uma comparação que não tem como eu fugir aqui é a respeito do Python, que tem, por exemplo, lá eu vi que recentemente foi adicionado alguns métodos na string, para falar se inicia, né, se tem um determinado prefixo ou um sufixo. E antigamente a pessoa tinha que escrever ali uma função, ou talvez usar uma biblioteca para estar identificando isso. Então é interessante ver que está evoluindo. Você acha que essa questão da especificação do ECMAScript é interessante? Você vê isso como sendo positivo, mesmo que tenha essa questão aí de receber uma versão nova, talvez ter que atualizar código? Como é que você vê essa questão aí com relação ao JavaScript? Legal, então vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente explicar por que o HTML5 e o CSS3 não têm novas versões planejadas. O que eles fizeram foi modularizar a linguagem. Então, você vai ter adições ao HTML5, adições ao CSS3, e cada uma dessas adições passa pelo processo inteiro do W3C. Então, primeiro ela é uma sugestão, depois começa a se trabalhar nela, ela se torna um working draft, depois finalmente uma recomendação, e para cada passo desse é um longo processo de validação pela comunidade, de validação pelos membros, de estudo dos impactos disso nos navegadores, na segurança, nos usuários, na acessibilidade, etc. Então, ao invés de fazer com que a linguagem inteira tenha que evoluir para uma próxima versão, o que, dado o tamanho que o HTML hoje tem e os impactos que isso teria, levaria anos para ter uma nova versão, eles fizeram com que isso seja modular. Então, se você for acompanhar lá os sites que acompanham o trabalho do W3C e a implementação disso nos navegadores, se for acompanhar lá o Can I Use, por exemplo, um site que eu recomendo pra caramba para quem programa para web, caniuse.com, você vai ver que tem, cara, coisa nova para se usar, todo mês tem coisa nova, sabe? Tem grandes mudanças todo trimestre. Então, a gente hoje está escrevendo layout usando grid layout, que é um negócio que há 6 meses atrás a gente começou a poder usar, foi amplamente adotado pelos navegadores. Então, a linguagem não tem novas versões, mas ela não está congelada de forma nenhuma. Não ter novas versões foi um jeito que eles encontraram de tornar a evolução da linguagem mais rápida. Agora, quando você está falando de uma linguagem de programação, como é o caso do ECMAScript, esse trabalho é um pouco mais complexo, porque você está falando de mexer em coisas que envolvem a própria estrutura da linguagem, a natureza dela, o que ela é. Né? Então, esse trabalho naturalmente é mais longo e tal. Eu estou gostando bastante dos caminhos que o ECMAScript tem tomado,
A gente tem escrito o ECMAScript 6 agora aqui para praticamente todo o projeto, exceto algum legado que a gente tem, e caminhou num sentido que a gente gosta bastante. Caminhou para deixar o programador mais produtivo. Acho que isso é muito, muito valioso, sabe? Muito mais do que a filosofia por trás, se está mais orientado a objeto, ou se está mais linguagem de script, se segue mais determinado padrão ou determinado outro padrão, se o cara pensou em design patterns ou não. Se tornou o programador mais produtivo, é um valor que a gente não pode dispensar. Interessante, eu estou tendo uma aula, literalmente, aqui a respeito da história e estou me divertindo muito. Eu queria aproveitar e encaixar aqui, o Vicente Marçal está nos acompanhando aqui, e ele mencionou algumas coisas e depois deixou uma pergunta. Então ele mencionou, ele falou aqui que chegou a fazer um curso com você, Elcio, ali em 2001, mais ou menos, e ele lembrou de uma curiosidade aqui. Tinha época também que, eu não sei se ainda existe, mas o W3C, da mesma forma que hoje a gente vê muitos labels nos repositórios que a gente tem lá no GitHub, por exemplo, falando percentual de code coverage, essas coisas, a gente tinha os labels do W3C, falando se era compatível, qual versão do HTML, qual versão do CSS. Então isso aí é um negócio bem interessante e normalmente você via lá um site que tinha esses labels assim, você via que realmente o desenvolvedor por trás do site lá, ou a equipe, né, que desenvolveu ele, estava realmente preocupado com isso. E aí a pergunta dele aqui é a questão do Flash, né? O pessoal começou a ter interatividade, e aí o Flash acabou sendo uma ferramenta. Recentemente ele acabou sendo, eu acho que ele foi abolido do Chrome e do Firefox, nessa questão de você ter ali eu não sei se ele entrava como um plugin, um add-on, alguma coisa assim, não é o extensions, né, que a gente tem hoje em dia. E acaba que muito do que o Flash oferecia antigamente, a gente consegue fazer hoje, tanto com o CSS quanto com o JavaScript. Você teve alguma experiência aí usando o Flash? Então, eu consegui, cara, nesses mais de 20 anos trabalhando com web, fugir do Flash. Como eu comecei escrevendo HTML e CSS já desde o começo. Então, eu nunca usei um editor visual, eu nunca usei Dreamweaver. Eu já comecei lendo as especificações do W3C lá em 96, 97, né, que não eram padrões ainda, mas comecei aprendendo lá, lendo as especificações e tudo. Quando eu vi o Flash, aquele negócio me cheirou mal, sabe? Eu olhei e falei, não, isso aqui não. Então, eu já usei Flash assim, alguém produzia o Flash, eu embedava na página, ou usava um componente Flash, na época que o navegador não tinha uma file API, então para você poder fazer upload de múltiplos arquivos, usava um flashzinho pronto que pegava em algum lugar para isso e tal, mas nunca desenvolvi profissionalmente com Flash, nada disso, consegui escapar desse negócio aí. E aí a gente tem que citar aqui, claro, eu sei que ele é o pioneiro clichê, né? Quando fala em pioneirismo todo mundo cita, mas a gente tem que citar o Steve Jobs e a Apple aqui, porque sim, o Flash foi expulso do Chrome, foi expulso do Firefox, mas para mim o grande responsável pela morte do Flash foi o Steve Jobs, que veio a público, né, na frente de um auditório, dizer, olha, a gente analisou e viu que toda vez que o Mac trava, a grande maioria das vezes, é porque o Flash travou numa aba do Safari, a gente está eliminando o Flash. iPad e iPhone não vão ter Flash. Já começou assim, sabe? Isso aí para mim foi o que colocou a pedra em cima do túmulo do Flash ali de vez. Ajudou a gente a se livrar dessa praga. Eu lembro de usar o Flash mais para fazer banner. Tinha, na época, assim, que eu mantinha alguns blogs, né? Blogs não, na verdade eram sites com algumas dicas de jogos. Foi assim que eu comecei a escrever um pouco HTML, CSS. E aí tinha os banners. Aí eu lembro que eu usava o Flash para poder fazer os banners, mas na verdade exportava como GIF. Então, basicamente, era para poder fazer GIF, para ter lá os banners. Era sua ferramenta de desenho. Na verdade, assim, nunca fui muito bom com desenho, né? Era mais texto, piscava alguma coisa ali, colocava um gradiente, era assim, o máximo da minha habilidade, digamos assim, com design. E era mais para animar ali, trocar e tal. E aí a gente tinha, assim, os sites parceiros e tal. Às vezes você tinha um botãozinho, alguma coisa assim, que você linkava um com o outro, e aí era uma coisinha piscando, alguma coisa assim, falando. Então, eu acho assim, a minha experiência com Flash foi basicamente isso. E realmente, quando o Steve Jobs e a questão também lá de não ter mais suporte, eu achei até que fosse ser mais rápido
a questão da, entre essa morte, assim, do Flash. Mas aí, efetivamente, eu acho que quando o Chrome e o Firefox abraçou, foi, acho que realmente, assim, o ultimato. Uhum. Ó, e a gente falou do Vicente Marçal aí, não mandei um abraço para ele. Um abraço aí, Vicente. Vicente é um cara onipresente. Onde eu apareço na web aí, eu encontro com o Vicente. Não é possível, o cara tá em todo lugar. Abraço, Vicente. Muito bom ter você aí assistindo. Realmente, ele está sempre presente aqui conosco e sempre presente em tudo quanto é lugar, né? Depois, a gente teve um episódio com ele até, não sei se você chegou Eu a acompanhar. escutei. Mas ele realmente tá aí, ele gosta de estar participando aí, é sempre bom ter ele aqui, que normalmente ele traz umas perguntas bacanas. Bom, a gente falou muito assim de história. Eu não sei se o pessoal que não conhece muito aí de HTML, CSS, JavaScript ou desenvolvimento web em geral, ficou curioso para aprender ou não, mas eu queria te perguntar, você tem aí alguma dica de livro, blog? Você já falou alguns sites, canal no YouTube ou curso para recomendar para a turma? Eu, antes de deixar você responder, eu já vou falar. Já mencionei aqui o canal da Vise, que tem alguns vídeos bem bacanas, eu acho que vale a pena conferir. O blog, eu estava vendo o Tableless, que ele tem algumas dicas também, então dá uma conferida lá no Tableless. E aí eu vou deixar contigo agora. O que mais você recomenda aí para a turma? Ah, legal. Então, eu queria, na verdade, dar um conselho para o pessoal aí. O que acontece? Esse ambiente ficou bastante complexo nos últimos anos. Você vai ver como o pessoal está trabalhando com o web hoje, a quantidade de ferramentas, a complexidade do ecossistema como um todo. Então, hoje você tem lá, vou escrever CSS. Não, eu escrevo numa outra linguagem e passo num pré-processador que compila para CSS, minifica, faz um bundle. Ah, vou escrever JavaScript. Eu escrevo aqui num formato e tenho ferramentas que eu tenho que instalar na minha máquina com dependências de bibliotecas de terceiro para gerar o JavaScript que eu vou usar, sabe? E o meu conselho para quem está chegando nesse ambiente agora é que você fuja disso tudo. Por quê? Porque eu vejo muita gente se frustrando, cara, chegando nesse começo e vendo tem coisa demais para estudar, é impossível aprender isso tudo, é impossível acompanhar tudo e tal. Não, não é coisa demais para estudar, tem coisa demais de verdade, mas você não vai trabalhar com tudo o que existe, naturalmente você vai ter que fazer escolhas, mas tem algo do qual você não vai conseguir fugir, que são os fundamentos das linguagens, HTML, CSS e JavaScript. Sabe? Então, se você vai usar hoje React ou Vue.js ou Angular, que são as bibliotecas para interfaces reativas, sabe? Você vai escrever seu CSS usando Less, usando Compass, SAS, ou como é que você vai escrever o CSS, ou se você vai colocar suas regras de estilo em alguma solução de CSS para JavaScript. Isso tudo são escolhas que as pessoas fazem para um ou para outro e não faz muita diferença, na verdade, sabe? Eu vejo gente trabalhando muito bem com Angular, muito bem com React, muito bem com Vue, muito bem com Less, com SAS, muito bem com estilos no script. Então, é meio que gosto, meio que onde é que você arrumou emprego, o que o pessoal já está usando lá e tal. Mas tem algo do que você não vai conseguir fugir, que é HTML, CSS e JavaScript. Eu ouvi a Jen Simons, da Mozilla Foundation, fazendo uma comparação que eu achei fantástica. Ela disse o seguinte, ferramentas são como as ferramentas de um marceneiro. Então tem um cara que vai usar uma serra elétrica, tem um cara que vai usar um outro modelo de serra elétrica, tem um outro que vai usar uma laser, tem um outro que vai usar uma manual e vai fazer tudo ali usando músculo mesmo e tal. Mas todos eles têm que entender de madeira. Madeira é a matéria-prima, madeira é o que você vai entregar para o seu cliente no final, é a madeira transformada. HTML, CSS e JavaScript é a madeira da web, é a matéria-prima, sabe? No fim das contas, essas ferramentas todas vão gerar HTML, CSS e JavaScript. O navegador só entende HTML, CSS e JavaScript. Então, se apega aos fundamentos dessas linguagens. Vai aprender a base, HTML, CSS e JavaScript. Isso aí vai te guiar, não importa qual desses caminhos você vai escolher depois. E tente manter as coisas simples, sabe? Estão ficando complicadas demais, sem a menor necessidade. Eu vejo projetos que o cara vai fazer uma landing page, tem uma única página, com 20 componentes na página, e aí você vai ver, ele tem um arquivo de requisitos do Node com 14 dependências para instalar para poder escrever uma landing page. Então, fuja dessas coisas se você está começando agora. Lugares que eu posso citar,
Claro, tem a própria Vise, né? A gente tem o Campus Online lá, que tem bastante conteúdo para quem está começando e tudo mais. O Tables é uma excelente referência. Tem o site do Maljor também, uma excelente referência para quem está começando. São, acho que, bons lugares para você começar aí. Interessante, você até lembrou do Maljor. Foi um outro site também que eu acompanhei. Ele dá algumas dicas assim de componentes, né? Como é que você implementaria algumas coisas assim, é bem lembrado. Uhum. E até esse conselho que você deu me lembrou outra coisa, né? Já que a gente está falando um pouco de história, até que eu estou puxando um pouquinho aí lá dos primórdios, né? Que eu não comecei com nenhuma linguagem de programação, comecei mais fazendo as páginas, aí fui descobrindo JavaScript, depois passei um pouquinho para o PHP, depois na faculdade eu vi C, Java, e depois descobri Python, fiquei em Python, praticamente estou em Python. Recentemente estou brincando um pouquinho com JavaScript, mas você mencionou a questão dos fundamentos, né? Que no fim das contas, o browser vai estar vendo lá o HTML, o CSS e o JavaScript. Isso me fez lembrar da época que o jQuery ele foi lançado. Uhum. E aí a turma aprendia entre aspas, programar JavaScript usando jQuery. Na verdade, ele era só como se fosse um syntax sugar. Ele dava algumas facilidades ali para você, mas no fim das contas você estava lidando com JavaScript. Então, se você não entendia a questão da forma síncrona, a parte de callback, essas coisas todas que da linguagem, né, são fundamentos da linguagem, muitas vezes você acabava não conseguindo fazer muita coisa usando jQuery, porque na hora que pesava mesmo, você precisava talvez de customizar alguma coisa ali num pouquinho mais profundo, não era algo que o jQuery já te oferecia, você acabava travando. Então eu via muita gente realmente falando, ó, no fim das contas é JavaScript. Até tem aquela foto, né, do essencial do JavaScript, a parte boa, a parte não tão legal, que é maior, né? O livro tem essa imagem aí, vou ver se eu consigo achar para deixar para a turma. Mas eu acho que realmente isso é uma dica preciosa. E não vale só para a parte de desenvolvimento web. Acho que vale para tudo. Se você tem algum framework web, trazendo um pouquinho aqui para o campo de novo do Python, que é o que eu conheço um pouco mais, já vi também muita gente aprendendo Django, usando ele, mas no fim das contas você estava lidando com Python. Então não adianta, por mais que o framework te ajude, te facilite a vida, porque essa é o objetivo, né, do framework, é te oferecer ferramentas para você ser mais produtivo. Se você não tem a base ali da linguagem ou da tecnologia que está por trás dela, uma hora isso aí vai acabar te pegando. Então eu acho que foi assim uma excelente dica para você estar falando aí para o pessoal. Legal. E você que está ouvindo aí, se você está aprendendo a programar agora, puxa, tem que escolher uma linguagem. Aprende Python, cara. Python é uma excelente linguagem, excelente como primeira linguagem. É um jeito fantástico de aprender a programar, é um excelente jeito de começar. E também é uma linguagem que você vai poder usar para tudo, para o resto da vida. Linguagem minha linguagem predileta hoje. Bom, tô vendo no chat aqui, o Bruno tá aqui no chat. Ele não acabou atrasando, porque ele estava dando aula e não conseguiu sair mais cedo. Ele tá mandando um abraço aqui para você, Elcio. Lembrou aqui do Maljor. Eu tô vendo aqui com o Vicente Marçal. Ele até lembrou da Berê, que fazia os salgados da Vise lá. Ele foi fazer curso lá, a gente pediu para ela preparar, ela fez uns salgados veganos para ele. Um abraço, Bruno. Bom, uma última pergunta até que me deixou um pouquinho curioso. Lembrando mais uma vez, né, eu assisti os vídeos que você fez lá a respeito do ECMAScript 6 e eu vi que você usava o Vim. Ele é o seu editor preferido? Eu fiquei meio tendencioso para essa pergunta, porque todo mundo sabe aqui que eu gosto do Vim. E aí, se você tiver alguma dica aí de plugin, alguma coisa que você usa, ou se você usa algum outro editor, algum plugin que possa ajudar as pessoas a desenvolver, né? Porque eu acho que isso é uma pergunta que sempre vem, né? A questão é qual editor usar, essas coisas assim. Você teria alguma dica para dar a respeito? Legal. Então, Vim é sim meu editor preferido. Na verdade, ele é meu único editor, sabe? Eu tenho um outro editor de código que é o Kate, está instalado aqui, estou usando KDE, então tenho o Kate nele, que eu uso como um bloco de notas. Preciso anotar alguma... Eu estava fazendo a lista do top 10, eu anotei no Kate, mas para escrever código é o Vim, não é só meu predileto, como eu não consigo usar outro. Vim é aquele negócio, né? Quando você começa a aprender a usar Vim, você olha e fala, como é que as pessoas conseguem usar isso? Depois que você se acostumou com o Vim, você olha outro editor e pergunta, como é que as pessoas conseguem usar isso? É muito diferente.
Dicas aí, dicas. Eu uso um plugin chamado Close Tag, que eu uso para escrever HTML. Eu uso o Utisnips, né, que é para snippets. Um plugin de Emmet para... Bom, Emmet é um jeito de você escrever uma estrutura de HTML. Você escreve uma única linha, ele gera o markup para você e tal. E o Close Tag para fechar abas. E tem um pluginzinho que eu sou apaixonado, que é o Nerdtree. Nerdtree é um plugin que coloca uma barra lateral com a estrutura de árvore no Vim para você ver os arquivos e tal. Eu não consigo viver sem ele, não. Tem o Tabular. Tabular eu uso bastante para formatar tabelas no código. Né? Funciona bem, bem legal. E, cara, eu acho que é isso. O resto é pluginzinho de syntax highlight, de linguagem específica e tal. Né? E Patogen. Eu uso Patogen para gerenciar os plugins. Não que ele seja melhor do que outros gerenciadores de plugins aí, mas eu gosto dele. Bom, bacana. Você estava mencionando aí a respeito do Python, né? Até o Bruno deixou uma pergunta. Ele mencionou aqui que você foi um grande entusiasta do Web2Py, e aí a pergunta dele é se você ainda está usando. Sim, ainda estou usando. Estou usando bastante o Web2Py, bastante Flask também, aqui depende muito da tarefa e tal, né? Mas muita coisa ainda do Web2Py. O Vicente Marçal aqui deu ênfase, né, para aprender Python 3. Não, a gente já está escrevendo tudo que é novo em Python 3, né? O problema é que a gente tem muito legado. Foram bons anos aí de Python 2. Sim, tem muito código ainda que eu preciso manter. Bom, antes da gente ir para o top 5, tem uma outra pergunta aqui do Vicente Marçal, que é: o que você acha do livro JavaScript, The Good Parts? É aquele da borboleta, não é? Esse aí? Eu acho que é aquele que tá na imagem que eu falei, que tem o fininho, que no caso seria esse, e o maior, que fala tudo da linguagem lá, que o pessoal fala que são as partes não tão boas. Isso, é o da borboleta. A capa é bonita, né? É isso que eu tenho a dizer sobre o livro. Eu nunca li, não sei. Eu vou ficar devendo essa, Vicente. Você tem alguma recomendação de livro, aproveitar? Cara, de JavaScript, não é do top 10, né? Não, do top 5. A respeito de desenvolvimento web em geral. Legal. Então, eu recomendo pra caramba o Eloquent JavaScript. Acho que tem em português, inclusive, JavaScript Eloquent. De graça na internet para você ler. E, cara, eu gosto muito do jeito que eles ensinam JavaScript lá. Para mim, é do jeito certo. De HTML e CSS, inclusive, eu nem sei muito bem o que recomendar, não. Mas eu até escrevi um livro com o Diego, mas faz muito tempo, tá bem obsoleto agora, não vou recomendar aqui. Bom, eu vou recomendar a documentação que a Mozilla oferece para HTML, JavaScript e CSS. Quem tiver interessado em aprender um pouquinho mais, eu acho que lá é mais para referência, eu uso para referência, mas eu acho que lá tem alguns artigos explicando um pouquinho como é que funciona, então vou deixar esses links todos aí. Se você está um pouquinho mais interessado, acho que essa documentação da Mozilla é bem interessante aí, serve como referência. Se você já está trabalhando aí com essas tecnologias, dá uma olhada lá, deixa ela de jeito aí que vai acabar te ajudando algum dia. Sim, é o MDN, né? É minha referência primária para esses assuntos hoje. JavaScript e CSS é muito bom. Bom, excelente. Acho que a gente então chegou num ponto aí que a gente pode ir para o nosso tão esperado top 5, que você fez lá no editor Kate. Legal. Já que a gente está falando em livro, então vamos começar com um livro. Quais seriam aí as suas recomendações de livro? Legal, então vamos lá. Eu li recentemente um livro, também está disponível de graça na internet, do James Williams, chama-se Stand Out of Our Light, que é um livro sobre como a tecnologia tem consumido a nossa atenção. É um livro denso, bastante extenso, cara, mas interessantíssimo. Me fez mudar muita coisa na minha rotina. Coisas como, por exemplo, desligar todas as notificações de todos os aplicativos no meu celular e aí ligar só do telefone e WhatsApp. Foi uma decisão que eu tomei lendo um capítulo do livro. É muito, muito interessante. Também queria recomendar o Dive into Python, do Mark Pilgrim. E aí tem a versão Dive into Python 3, para o Vicente ficar feliz aí, né? Cara, é muito, muito legal. Eu vi que a Ana recomendou no último episódio do Castalho, antes das férias aí, o livro do Luciano Ramalho, né? Que é o Python Fluent, né? Não vou recomendar esse só porque ela já recomendou, mas é muito bom também, tá? Acho que esses dois você está aprendendo Python e você já é programador ou você quer aprender mais a fundo do que a sintaxe básica, Dive into Python e Fluent Python.
Vou recomendar um de autoajuda aí, 2 de autoajuda. Eu sei lá, não tenho muito preconceito com esse negócio, não. Eu leio de tudo e de vez em quando acho umas pérolas. Um é O Milagre da Manhã. É um livro até novo, hein? Mas eu li e me fez pensar bastante, mudar bastante coisa. E um já antigo, Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro, não sei, alguém já deve ter até falado dele aqui, que ele é bem popular, mas é um livro que me fez querer ser empreendedor. E um de ficção, para a gente terminar aí. Se você ainda não leu, é um livro bem antigo, mas me marcou muito quando eu li, eu não esqueço até hoje, já reli ele umas 2 vezes. 2001, Uma Odisseia no Espaço, um livro que eu acho fantástico. Acho que tá bom de livro. Foi 5, né? Oi, mas eu vou incluir aqui o Fluent Python, te põe como extra aí, é sempre bom mencionar, realmente Legal. É um livro muito bom. Vale muito a pena. Bom, aqui vamos para um tópico, né, que eu particularmente gosto muito, que é músicas. Quais seriam aí as músicas que você recomendaria aí pra gente? Pode crer, música. Cara, eu ouço de muito tipo de música diferente, sabe? Então eu vou citar 5 aqui que são músicas que têm me marcado, assim. Uma delas é da minha história, mas as outras são músicas que eu ouvi mais recentemente. Tá? Uma música da Joss Stone chama-se Right to Be Wrong. Eu acho bem, bem legal. Letra fantástica, mensagem incrível. Uma do Ples Johnson, blues dos anos 60, Blue Jean Shuffle. Gosto pra caramba. Uma bem atual, Pentatonix, The Little Drummer Boy. Musiquinha de Natal, mas, cara, eu acho incrível. O que aqueles caras fazem é inacreditável. Bem legal de ouvir. Tem um amigo meu que virou músico, tá fazendo sucesso aí e tal. Estevão Queiroga. Eu vou recomendar uma música dele, chama Se For Com Você. Musiquinha bonitinha, musiquinha romântica, mas muito legal de ouvir. E para terminar, queria recomendar uma erudita. Foi a música que me fez me apaixonar por música erudita já na infância, quando eu ouvi a primeira vez, que é o final de Carmina Burana. E aí, cara, não sei se isso conta como uma ou como duas aí, mas o final da Carmina Burana é o Ave Formosíssima, e aí é seguido com a repetição do Ó Fortuna. E se você não... puxa, queria ouvir música erudita, não sei por onde começar e tal, escuta isso, cara. Procura Ave Formosíssima e Ó Fortuna. É um negócio bem legal, assim. Mesmo que você não goste de música erudita, é difícil não gostar disso, é bem interessante. Bom, eu não sei se eu já ouvi, mas eu fiquei curioso, eu vou dar uma olhada nessa aí também. Na verdade, vou ouvir ela, né? Bom, então vamos aqui para a nossa última sessão do Top 5. Quais seriam aí as suas recomendações de filmes, séries, coisas que você costuma assistir? Legal, então vamos lá, filmes. Meio clichê, mas, cara, marcou muito a minha vida, A Lista de Schindler, se você ainda não assistiu. O Retorno de Jedi também, e não pode faltar, eu acho que é meu filme predileto, não tenho certeza, mas eu acho que é. Tem um filme que já é bem antigo, mas acho que tem uma galera dessa nova geração que não conhece, e que ele explica boa parte do amor que a minha geração tem por computadores. É um filme chamado Jogos de Guerra. Bem interessante de assistir, você não vai achar ele em Full HD, em alta resolução, naturalmente, porque ele é bem antigo, mas eu acho legal até hoje. Esses dias estava mostrando para os meus filhos lá. Tem um outro que eu acho bem legal, eu acho que ele é da época do Matrix, o 13º Andar. Eu acho esse filme fantástico, encontro bastante gente que não assistiu ainda. E para falar de um filme recente aí, Joy, o filme da moça que inventou um esfregão diferente lá, e é bem bonitinho. Bom, excelente, tá anotado aqui, depois a gente vai deixar o link lá para o pessoal estar conferindo. Quem sabe a turma gosta aí das recomendações. Eu fiquei curioso com algumas coisas. O 13º Andar eu acho que eu não assisti, mas pelo jeito eu vou ter que assistir, porque... Assiste. É sobre realidade virtual, numa época em que o assunto era bem incipiente. Inclusive eu citei que é da época do Matrix, e você vai ver que tem bastante coisa a ver, assim. Se você gostou de Matrix, você vai ver um filme que não tem nada do orçamento de Matrix, mas tem um roteiro fantástico. Bom, excelente, vou assistir sim. Bom, eu só queria agradecer você por ter aceito aí o nosso convite. Gostaria também de agradecer pessoalmente por tudo que eu aprendi aí com as informações, as coisas que você compartilha aí com a comunidade. E agradecer talvez em nome de todo mundo aí por você estar realmente compartilhando essas coisas. Eu acho que isso aí é muito importante. Se você tem vontade de compartilhar alguma coisa, não fique acanhado não. Só compartilha, eu acho que isso aí vai ser bom para todo mundo. Queria agradecer também lá no canal da Vise, né, que a gente mencionou.
Você recomendou o Castalho, então obrigado aí por você ter recomendado o podcast. A gente ficou muito feliz aí com a recomendação. E eu queria deixar esse espaço agora para você dizer aí sua mensagem final, fazer sua propaganda. Esse espaço é todo seu, você pode falar o que você quiser aí. Legal. Bom, primeiro eu que agradeço, cara. Eu escuto podcast há um bom tempo aí. Quando você me convidou, eu fiquei bastante contente. É muito, muito bom estar aqui. Em relação a... Você falou assim, que, pô, eu queria agradecer tudo que você tem compartilhado aí e tal. E eu não vou deixar uma propaganda aqui. Quem tiver interesse nas coisas que a gente faz na Vise lá e tal, pode procurar. Aí não é difícil encontrar. Mas eu queria terminar dizendo uma coisa. Cara, a web me abraçou de um jeito, me ensinou tanta coisa que compartilhar um pouquinho é o mínimo que eu podia fazer, sabe? Se parar para pensar, eu não sei, talvez boa parte da galera que está ouvindo a gente aí não viveu isso, mas eu cresci num mundo sem web, né? Eu contei no começo aqui que eu tinha que ir na biblioteca pública quando eu queria aprender alguma coisa. Eu me lembro que quando a gente marcava um encontro com alguém, a gente tinha que chegar lá na hora e ficar esperando. Não podia mandar uma mensagem para a pessoa dizendo, não, tô atrasado. Se você chegasse atrasado, você perdia o rolê, né? O pessoal já tinha ido embora e tudo mais. Então, a tecnologia mudou o mundo de um jeito, e o jeito como a gente aprende as coisas, cara. Eu aprendi tanto. Tudo que eu sou hoje, em termos de profissão, tudo que eu faço, a própria existência da Vise, sabe? É um negócio que a web me deu. Eu aprendi essas coisas, ninguém me cobrou nada por isso, eu aprendi lendo, estudando, pesquisando. É o mínimo que a gente pode fazer ao ver isso que a humanidade construiu e ver como a gente pode ser ajudado, é ajudar também, é publicar coisas também. Então, eu queria, acho que repetir a sua mensagem. Se você que está ouvindo aí tem alguma coisa para ensinar, publica. Às vezes você publica e fica desanimado. Pô, não tem acesso, ninguém leu, ninguém viu. Cara, daqui 2 anos alguém vai estar procurando e vai encontrar o que você publicou. E você vai ajudar muito alguém que está atrás desse conteúdo. Não deixa de publicar, não deixa de compartilhar. Assina embaixo. Bom, eu queria agradecer também, né, todos os nossos ouvintes, o pessoal aí que nos acompanha, que nos indica aí para o pessoal estar ouvindo, que nos seguem nas nossas redes sociais, deixa a mensagem, que passa lá no site, deixa uma mensagem dizendo isso aí, acaba sendo um pouquinho de combustível aí para a gente continuar com o Castalho Podcast. E é muito bom estar de volta aí, vamos esperar que 2019 a gente consiga trazer bastante gente interessante e tem episódios tão bons quanto foi esse com o Elcio hoje. Foi muito interessante relembrar um pouquinho da história, bastante informação aí a gente conseguiu compartilhar. A gente não, o Elcio, né? Obrigado por você compartilhar. Agradeço também a participação de todo mundo aqui no chat ao vivo. Se você não sabe, a gente faz as nossas gravações ao vivo pelo YouTube, então entra lá no nosso canal, tem o link lá no nosso site. Assina lá, ativa as notificações para você saber quando a gente está ao vivo e mandar suas perguntas e estar participando aqui conosco. Então, essa é uma forma também de estar compartilhando conhecimento. Uma vez que você faz alguma pergunta, você acaba instigando uma outra pessoa a estar respondendo, e aí não só você, mas outras pessoas também aprendem. Então, vem participar aqui com a gente. É isso aí, então, pessoal. Até mais e até o próximo episódio. Legal, valeu, pessoal. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.